Olá, estudante! Tudo bem com você? Vamos seguir aqui a nossa série sobre orientação a objetos com TypeScript. A gente já começou essa série, já criou um pouco de código. Se você quiser acompanhar o código dessa série, tá passando aí o link do nosso repositório no GitHub. E dando sequência, vamos continuar aqui no nosso exemplo. E eu quero que você preste atenção no seguinte: a nossa classe conta bancária tem um único atributo aqui, que é o saldo, né, do tipo number, um valor numérico. E, em tese, a gente pode manipular esse saldo por meio de duas operações: depositar ou sacar. Mas vamos lá para nossa index. Eu vou apagar aqui esse código, vou deixar só a instanciação desse objeto conta 1. E eu quero que vocês verifiquem aqui o seguinte: será que eu consigo acessar aquele saldo sem utilizar as operações de sacar ou depositar, ou seja, acessar diretamente esse saldo? Caso eu consiga, isso é um problema. Por quê? Como é que eu vou aceitar que esse valor mude por um meio que não seja pela ação de depositar ou sacar? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e dar um console.log do conta1.saldo, o certo era que ele não permitisse que eu pudesse acessar esse cara. Por quê? Porque o jeito correto de eu verificar o saldo é por meio da função aqui consultar. Porém, o que acontece aqui? Vou colocar aqui saldo, salvar, vou abrir aqui meu terminal, vou executar aqui o npm start. E tá lá, ele acessou o saldo, mostrou para mim que é zero. Então isso é um problema, ele não deveria permitir. A única forma correta de eu verificar meu saldo é por meio da operação consultar. Bem, aí o problema é pior ainda, né? Porque eu posso vir aqui, ó, conta1.saldo e alterar o saldo. Por exemplo, eu vou colocar aqui que o cliente está em negativo, R$ 250 negativo, ou seja, está devendo aí R$ 250, está no cheque especial. Vou aplicar aqui um console.log de novo. Quando eu executar esse cara, a gente percebe que ele realmente alterou o saldo. Ih, rapaz. Então isso é um problema. A gente tem que proteger esse código de tal forma que ele só consiga alterar o saldo por meio daquelas duas operações, sacar ou depositar. Estou aqui com a classe conta bancária aberta, e aí é o seguinte: como que eu protejo esse saldo de tal forma que só seja possível alterar o valor dele por meio dessas duas operações, depositar ou sacar? Basicamente eu vou fazer o seguinte: eu vou definir que esse cara ele não seja público, ou seja, que ninguém que não esteja dentro aqui da própria classe consiga acessar ele diretamente. Como que eu faço isso? Aqui no TypeScript, quando a gente cria um atributo por padrão, esse atributo ele é público, ou seja, ele pode ser acessado tanto aqui dentro da própria classe quanto fora da classe. Para proteger ele, a gente tem que mudar essa permissão de acesso, indicando explicitamente que ele é privado. Como? Utilizando a palavra reservada private. Com isso, agora, só trocando aqui para private, o que vai acontecer agora lá se eu tentar executar aquele script novamente? Então vamos voltar lá para index, e olha só, logo de cara aqui, né, ele já está me sinalizando aqui que tem problema. Vamos executar para ver? Então vou executar aqui o npm start, e logo de cara ele já fala aqui, ó, property saldo is private, ou seja, ela é privada, essa propriedade. E unaccessible within class conta bancária, só é acessível dentro da classe conta bancária. De uma certa forma eu já protegi aí. Aí, só uma boa prática que é o seguinte: na programação com TypeScript, existe uma boa prática, né, uma convenção de colocar um underline como prefixo em nomes de atributos e métodos privados. Então eu vou fazer isso aqui, que agora eu vou ter que sair fazendo algumas alterações, obviamente, né? Porque todo lugar que eu estou mencionando saldo aqui, eu vou ter que aplicar esse underline. Para fazer de uma forma mais econômica, eu posso selecionar aqui a primeira ocorrência, clicando duas vezes em cima, e aí eu vou utilizar o atalho Ctrl+H, que é um atalho para vocês procurar e substituir em várias ocorrências. Então todo lugar que tiver saldo, eu vou colocar aqui para menos saldo. Então eu vou clicar aqui nessa outra opção. Só eu cometi um errinho porque ele acabou substituindo também essa ocorrência aqui, né, a primeira, que não deveria. Então eu só vou apagar aqui o primeiro underline. Então agora esse cara está protegido e eu não consigo acessar ele de tal forma que não seja por meio dessas três operações aqui, perfeito? Legal, né? Mas na orientação a objetos, o que a gente acabou de fazer aqui tem um nome, se chama encapsulamento. A ideia do encapsulamento é você esconder coisas que não devem ser acessadas fora da classe. Então aqui a gente encapsulou o saldo de tal forma que a gente só consiga acessar ele por meio dos métodos que fazem alguma operação nele. Então, no caso, consultar, depositar e sacar. E é importante, quando você está fazendo a sua análise orientada a objetos, tentar definir nos atributos das suas classes o que deve ser protegido, né, encapsulado, e o que de repente pode deixar como público. Você pode permitir o acesso ali externo. No próximo vídeo, a gente vai criar aqui mais alguns atributos que não necessariamente eles precisam ser privados. Eu vou mostrar formas diferentes de você trabalhar com esses tipos de atributos, beleza? Então não perca a próxima aula e um grande abraço. Oi!